Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo Soeiro. Estou aqui mediando um painel onde nós trataremos muito do tema do que o Otávio Damasio acabou de colocar, de inclusão digital, DREX, Open Finance. Vou passar a palavra para que as pessoas possam se apresentar, mas me apresentando, meu nome é Rodrigo Soeiro, eu sou responsável dentro do MID por fintechs e meios de pagamento, tá? E também sou empreendedor dentro do ambiente de fintechs e criptoeconomia. Tá? Então, passo a palavra para o Zé ao meu lado, para ele se apresentar, e aí peço que na sequência cada um se apresente para a gente começar o bate-papo. Bom dia a todos, um prazer dividir o palco contigo novamente, em outras experiências. Eu sou José Mário Ribeiro, sou empresário, empreendedor, hoje CEO da ADIC, Instituição de Pagamentos, é uma das adquirentes do mercado. Vamos trazer a nossa visão sobre esses temas tão importantes e os efeitos dessas decisões no nosso negócio no dia a dia. Bom dia a todos, eu sou a Letícia Tavares Málaga, eu sou sócia do PEC Advogados, que é um escritório focado em inovação, tecnologia e acompanhamos aí todas as questões regulatórias. E um prazer estar aqui hoje para discutir um pouco do mercado financeiro e como a gente pode acompanhar aí as mudanças e trazer a viabilidade de novos negócios. Bom dia a todos, é uma honra aqui fazer parte de um painel tão qualificado. Sou o Juarez Borges do PayPal, que foi considerada a primeira fintech do mundo. Hoje nós estamos presentes em cerca de 200 países, provendo serviços financeiros para mais de 400 milhões de pessoas, com um volume de mais de $1 trilhão processados em todo o mundo. Bem, bom dia, meu nome é Otávio Damasio, sou diretor de regulação do Banco Central do Brasil. Perfeito. Obrigado pela introdução de todos. Novamente, eu já estou dentro do mercado financeiro, especialmente de inovação, há mais ou menos uns 10 anos. Tá? Eu tive uma primeira fintech que provia serviços de Banking as a Service, e agora eu estou posicionado como uma empresa de Crypto as a Service. Então, acho que eu sou a pessoa qualificada, né, para trazer alguns tópicos aqui para a gente discutir, evoluir. E eu queria começar por uma introdução feita pelo próprio Otávio Damasio, a respeito dos temas que envolvem o que nós vamos tratar e, na sequência, envolver os empreendedores e os especialistas regulatórios para a gente debater. Então, antes de mais nada, Otávio, eu queria te pedir para a gente falar um pouquinho mais. Eu sei que você acabou de tratar esse assunto na palestra anterior, mas para a gente introduzir o tópico de DREX e um pouco de Open Finance para a gente começar esse debate e discutir. Eu sei que o tema DREX é um tema que você vem falando recorrentemente, mas a gente acabou de soltar uma pesquisa para os empreendedores no Brasil, fizemos até em parceria com o MID, com o CDL e com a própria Prefeitura de São Paulo, e nós entrevistamos várias empresas e o principal tópico que eles colocaram em relação ao DREX é de que ainda não estava muito claro para eles. Então, sem dúvida nenhuma, é um tema que a gente vai ter que debater bastante. Eu gostaria que você fizesse uma introduçãozinha, por favor. Okay. Obrigado. Eu acho que esses dois tópicos, tanto o Open Finance quanto o DREX, vale a pena a gente qualificar eles ou colocar eles numa prateleira diferente de uma prateleira do Pix. Porque o Pix, ele é um produto que ele automaticamente entrou na vida das famílias, da sociedade brasileira. Por quê? Porque envolve o pagamento nosso de todo dia. Então, a partir do momento que a gente introduziu o Pix, a sociedade viu que o Pix funciona, que tem a sua gratuidade, que é eficiente, que é rápido, que é prático, ele é um produto muito rápido de escalar dentro do sistema financeiro, e escalou inclusive mais rápido do que a gente imaginava. A gente tinha uma curva de crescimento X, ele se popularizou de uma forma muito mais rápida, mas ele está muito no dia a dia da sociedade, e ela percebe o valor dele imediatamente, porque faz parte do cotidiano de cada um de nós, dia a dia, entendeu? Quando você vai para o Open Finance e vai para o DREX, e aqui eu vou focar um pouco no Open Finance, depois eu vou para o DREX. O Open Finance, ele te traz muito benefício, mas muitas vezes você não vai saber que aquele benefício foi
propiciado pelo Open Finance. Então, vou dar um exemplo. Eu sou cliente do Banco A, e por acaso o Banco B vai lá, eu estou falando em banco, mas pode ser banco, fintech, financeira, qualquer coisa, só para fazer. A instituição financeira é uma palavra um pouco mais complicada de falar, né? Mas o Banco B vai lá e fala assim, Otávio, eu te ofereço um crédito imobiliário aqui, 10% mais barato do que o Banco A, mas eu preciso saber quem você é. Eu não te conheço, você não tem conta aqui, eu não sei qual é a tua relação, não sei quantos investimentos você tem, se você paga as suas contas dia a dia, normalmente, regularmente. Então, me dá acesso às tuas informações, teu histórico lá do Banco A, que você já é cliente há 20 anos, só para eu te conhecer. Aí você vai lá a primeira vez, sem saber o que é Open Finance, já clica sim. Mandei a minha informação lá para o Banco B e o Banco B fala, pô, o Otávio é um cara legal. Ele tem um trabalho, um trabalho regular, que paga todo mês para ele. Ele sempre teve no azul, sempre pagou o cartão de crédito dele, sempre teve um pouco de investimento, nunca atrasou boleto. Pô, esse cliente é ótimo. Então eu vou aqui dar o crédito imobiliário para ele. Mas a partir do momento que eu dei, muitas vezes eu dei o acesso amplo para o Banco B começa a pegar aquelas informações e começa a perceber assim, pô, o Otávio, ele tem 2 carros na casa dele. Então eu posso oferecer um seguro para ele, eu estou vendo que lá no Banco A, ele está pagando 1.000 no seguro, entendeu? Eu vou oferecer para ele aqui por 900. Porque ele fala, Otávio, tudo bem? Eu fiquei vendo que você tem um seguro lá no Banco A e você está pagando R$1.000 por ano para ter esse seguro, né? Então, você não quer fazer com a gente, não? Eu te dou 900, te cobro 900, dou mais o benefício X, Y, Z. Pô, beleza, vamos nessa. Otávio, o negócio é o seguinte, você tem também um cartão de crédito lá no Banco A, pô, o cara está te cobrando 1.500 de anuidade. Vem para cá. Eu te dou 3 anos de anuidade grátis, eu te dou um programa de milhagem um pouco melhor, que eu vejo que você sempre transfere teus pontos de milhagem. Então, ele começa a entender e começa a conhecer a tua vida e, naturalmente, vai te oferecer produtos e serviços melhor, porque ele está sabendo qual é a tua vida. O dia que você não quiser mais isso, você vai lá e cancela, mas ele começa a conhecer. Eu sempre faço aquela referência, cadastro positivo, Open Finance, com a banca da esquina. Quando você muda para o teu quarteirão, você vai na banca da esquina e é o seu João lá, o jornaleiro, ele não te conhece. Você compra, paga, leva coisa. Todo mês você passa lá e todo dia você passa lá, compra o teu jornal, e o João já, Otávio, tudo bem, estou morando aqui, beleza, né? Aí o João, pô, um dia você passou e não está sem dinheiro, pô, João, posso pegar o jornal aqui? Eu te pago depois. Aí ele, pode pegar, deu. Aí você vai em casa, na hora que você desceu, você foi lá e pagou o seu João. O seu João, pô, legal, o Otávio é um cara que eu dei crédito para ele, que eu dei crédito. O seu João deu crédito para mim, porque ele me deu o jornal sem receber. E eu, na primeira oportunidade, fui lá e paguei como prometido para ele. Depois ele abre uma conta semanal, e essa conta semanal envolve meu filho também. Depois de mensal. É isso, o seu João passa a te conhecer e passa a ter a confiança em você. Você tem a garantia reputacional, entendeu? O Open Finance, ele vem atender isso, assim como o cadastro positivo. Agora, o Open Finance, indo na essência, ele é um negócio que você vai dar uma autorização uma vez por ano. A gente até estendeu agora, flexibilizou isso. Depois nunca o cliente ou a instituição financeira vai falar assim, eu estou te oferecendo seguro mais barato, eu estou te oferecendo cartão mais barato, graças ao Open Finance. Diferente do Pix. O Pix, até o brand Pix, o que você faz? Faz um Pix para mim, faz um Pix para mim. Então, são produtos diferentes. E o Drex é a mesma coisa. Ele é uma moeda que ele vai facilitar as transações no âmbito do sistema financeiro e do sistema financeiro com a economia real. Ele é uma tokenização, vamos dizer assim, de depósito bancário garantido pela moeda real. Muitos de vocês aqui devem operar hoje em DeFi e um grande desafio que tem é como que eu vou fazer as liquidações, os encontros e qual moeda e qual a estabilidade dessa moeda para mim, né? E o Drex, ele vem para dar a garantia da moeda soberana
e facilitar transações de forma mais eficiente, envolvendo questões que hoje o próprio Pix eventualmente não consegue, né? E num ambiente que está crescendo de DeFi, de ecossistemas, mas também trazendo elementos que hoje você tem um dia. O exemplo que eu dei é um exemplo emblemático. Na hora de comprar o carro, quem vai assinar? Eu assino primeiro o DUT ou você me paga o dinheiro? E se eu assinar e você não pagar, aí fica negócio. Ele vai lá e faz esse casamento entre as duas coisas. E esse é um exemplo simples. Eu não sei te falar qual é a agenda dele, porque quem vai criar a agenda dele são vocês. Vocês que vão criar as iniciativas. Exato. Esse seria meu ponto, né? O papel que a gente vê do Banco Central é um papel de abertura e legitimação de caminhos, né? E os empreendedores e empresas começam a construir as possibilidades e viabilizá-las e até mesmo encontrar uma forma de materializar ou de vender isso para o consumidor final, provendo inclusão, né? Então eu queria que o Juarez e o Zé falassem um pouco qual é a visão de vocês dessas oportunidades que o Banco Central vem criando. Acho que eu posso começar. Do ponto de vista de Drexel, eu acho que é muito cedo para que a gente consiga falar sobre todos os usos de caso nos quais o Drex vai ser aplicável, e eu acho que vai ser a primeira vez que esse conceito de uma CBDC vai ser introduzido num mercado, né, extremamente sofisticado como o brasileiro, que é um sistema financeiro muito mais sofisticado do que em outros países em que isso foi implementado até agora, né? A gente teve alguns países do Caribe, alguns casos na África, mas em nenhum caso a gente teve num sistema financeiro tão sofisticado como no Brasil. Mas com certeza a gente acho que já está começando com o pé direito, já com a parte de atacado, e deve ser um sucesso assim como foi o Pix. Na parte, por exemplo, de inclusão financeira, e também falando um pouco aqui de Open Finance, Open Finance, sem dúvida, ele abre um ambiente propício para a inovação. Então, para as instituições financeiras, para as fintechs, com certeza o acesso aos dados abertos ajudam muito a que você possa customizar a sua oferta de produtos para os clientes, para que você consiga ter uma redução do custo de aquisição dos clientes, uma redução do churn, utilizar a inteligência artificial junto com esses dados para melhorar a taxa para os consumidores, e acaba sendo um ecossistema muito interessante também para o desenvolvimento, por exemplo, de marketplaces de crédito hoje no mercado. Eu acho que essa parte da inclusão, para que o Open Finance ele ajude nessa inclusão financeira e para que as pessoas tenham mais acesso a crédito, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, combater a desinformação. Ainda existe muita gente, por exemplo, divulgando a questão de segurança do Open Finance, então acho que precisa ser feita uma educação nessa parte para que as pessoas se sintam mais confortáveis com a segurança do ecossistema como um todo. E, em segundo lugar, fazer com que as pessoas limpem o nome, porque o Open Finance seria muito benéfico para aquela pessoa que tem o cadastro positivo, mas para a pessoa que tem o cadastro negativo ainda é muito difícil. Por isso que eu acho que o programa Desenrola, por exemplo, do governo, é algo que vai ajudar bastante na expansão do Open Finance, vai ajudar bastante para que esse conceito de Open Finance ele ajude na inclusão financeira. Perfeito. Muito bem. Como é que a gente, empresário, assimila essas tecnologias, né? Vamos voltar lá atrás um pouco, no 1850, né? Mais ou menos. As transações entre pessoas e empresas eram feitas em dinheiro. Aí aparece lá um sujeito e diz o seguinte: deixa o teu dinheiro aqui comigo e eu vou te dar aqui um pedaço de papel e você passa a transacionar esse pedaço de papel e está tudo certo. Então é o nascimento ali de algo parecido com o cheque. Então, existe um custodiante, for o banco, ele ficou com o poder na mão de emitir um documento, certo? E esse documento ser transacionado entre as pessoas, e o estabelecimento comercial então pegava esse cheque, levava ao banco e fazia uma transferência de uma conta para o outro. Um poder bastante concentrado na mão dos bancos. Ok, vamos andar para frente. Parece o cartão de crédito.
um princípio mais ou menos o mesmo, tá certo? Você vem aqui, você põe o dinheiro, eu te dou um pedaço de plástico. Agora, então esse é o emissor do cartão. Dentro desse plástico existe um dinheiro. Pode ser pré-pago, pós-pago, mas existe um dinheiro. Bom, eu preciso passar esse cartão aonde? Dentro de uma loja. Nós precisamos colocar então uma maquininha lá dentro para poder captar esse cartão e fazer uma transação financeira, correto? Aí surgem o quê? As empresas, como a minha, adquirente, para ir lá junto ao lojista colocar a maquininha ali naquele estabelecimento. E aí é criado então um novo ecossistema, onde existe o emissor do cartão, o portador, o lojista com a maquininha, o adquirente que coloca a maquininha, e para juntar esses dois mundos surgiu então um negócio chamado bandeiras, a Visa, Master, Amex, Elo, tá certo? Olha só, a simples mudança de um meio de pagamento do cheque para cartão criou um ecossistema fantástico. Nasceram vários players nisso aí. E sempre se diz, meio de pagamento novo, fraude nova. E aí, em volta disso, um monte de empresas antifraude, de credenciamento de lojista, credenciamento de pessoas, e vai por aí afora. Vamos para frente, surge o Pix. O Pix muda um pouco essa figura. Ele passa a ser, de novo, atrelado à conta corrente, tá certo? As pessoas fazem pagamento pessoas a pessoas, não precisa de maquininha em tese, pode fazer transferência direto, porém, os mercados vão se adaptando. Como é que dentro da ADIC eu me adapto ao Pix? O Pix concorre com o meu cartão, né, na minha captura do cartão? Beleza, eu, de alguma forma vai ter que ser capturado. Então, dentro da maquininha de cartão, eu coloco lá a geração de um QR Code. Então, você pode fazer um pagamento Pix através da minha rede, certo? Onde eu vou capturar. Então, o Pix afetou de forma diferente todos esses players que eu falei. A adquirente vai se virar lá para fazer a captura do Pix, a bandeira não tem o que fazer com o Pix, tá certo? E o emissor, muito menos. O banco tem, o adquirente tem. Então, veja que novas tecnologias, elas são assimiladas de forma diferente por cada um dos players existentes. E elas coexistem. E agora nós vamos para o Drex. Né? Como dito aqui, ainda temos aí uma série de coisas. O Banco Central, ele é o grande impulsionador disso, fazendo um trabalho excelente, ouvindo o mercado, vendo aplicações e vai definindo quem são os players desse mercado. O mercado vai se definindo, o Banco Central se regulando e daqui a pouco nós estamos lá. Do nosso lado, vamos capturar o DEX da maquininha. Seja lá o que aparecer, alguém vai ter que pagar dentro daquela loja, daquele estabelecimento, lá estaremos nós com a ADIC colocando esse meio de pagamento dentro das nossas maquininhas. Eu falo maquininha, mas tudo isso é extensível, obviamente, ao e-commerce, os marketplaces e outros meios de pagamento. Esses são os pontos, assim, como é que a gente vai assimilando isso. Já com relação ao Open Finance, né, aqui citado, eu sou bastante cético quanto a ele pegar, né? Como o Pix pegou como rastro de pólvora, né? O Damaso colocou isso, a maturação do Open Finance, né, com todas as suas qualidades, ela é mais lenta. E o Damaso colocou também citou o cadastro positivo. Eu vejo muita semelhança com o cadastro positivo, porque o drive tecnológico, o drive é o mesmo, exige o consentimento da pessoa. E toda vez que se precisa de consentimento, a primeira pergunta é: eu quero consentir, eu quero compartilhar? Diferente, por exemplo, do LGPD, certo? Que você, por default, os dados estão protegidos e você precisa autorizar o uso dele. A questão do Open Finance vai acontecer o quê? O banco 1, ele quer compartilhar esta informação com o banco 2? Eu quero dizer para o meu concorrente que a Letícia é boa pagadora, pagou tudo aqui certinho, bonitinho? Não. Não há essa camaradagem toda, né? Então, o drive é muito parecido. O cadastro positivo comparado ao cadastro negativo, qual é o espírito? Por que o cadastro negativo funciona? É o espírito de vingança. O Juarez não me pagou, eu vou lá e negativo ele para todo mundo saber, na Serasa, na Boa Vista, no COD, para todo mundo saber que ele não me pagou. Agora, a Letícia que me pagou direitinho, eu vou lá no cadastro positivo,
dizer para todo mundo que ela é uma boa pagadora. Então são drives diferentes, espíritos diferentes que promovem a adoção ou não das tecnologias. Então o Open Finance, eu acho que nós vamos ter uma longa jornada, vamos ter que trabalhar bastante, a conscientização tem aspectos excelentes, mas a adoção é complicada. E só vamos lembrar o seguinte, no Brasil nós temos hoje cerca de 140 milhões de pessoas economicamente ativas. 74 milhões dessas pessoas estão negativadas nos bancos de dados. Eu quero 74 milhões vão querer compartilhar o quê? Que ela está inadimplente. Vamos lembrar que essas negativações elas têm origem no sistema financeiro, mas também no comércio. O próprio comércio pode negativar direto nessas bases. Então, acho que são alguns aspectos que nós vamos ter que discutir muito ainda quando se diz a adoção das tecnologias. Perfeito. Letícia, eu queria te questionar alguns pontos, porque a gente vê que quando a inovação ela surge, um mar de possibilidades também surge, né? E para o empreendedor e para as empresas, o setor legal, compliance, etc., acaba sendo o braço direito para a exploração de oportunidades com as inovações que surgem. Eu queria que você trouxesse um pouco da visão e das experiências que você tem tido lá dentro, no contexto de exploração de todas essas oportunidades trazidas pelo Banco Central e pelo próprio mercado. Bom, do ponto de vista regulatório, eu acho que o Banco Central, ele eu posso dizer que faz bem a lição de casa, porque acompanha aí, traz uma segurança jurídica, né? Então, com relação ao Open Finance, que pode proporcionar aí ganhos, mas tem esses desafios que já foram trazidos pelos colegas do compartilhamento de dados. Então, a gente tem como direcionador a Lei Geral de Proteção de Dados, mas no próprio setor financeiro a gente encontra aí uma regulamentação forte também, emitida pelo Banco Central. E então eu acho que isso pode proporcionar ao consumidor um caminho de benefícios, né, nos serviços e produtos. Mas ainda o que a gente percebe na nossa experiência é que falta a informação do consumidor. Então, em pesquisas recentes, a gente teve uma pesquisa da TecBan que trouxe uma melhoria da percepção do consumidor com relação à utilização dos seus dados no setor financeiro. E a intenção de compartilhar, então, saiu de 45% de preocupação para 34%, o que já é, né, assim, um bom percentual de melhora, mas há uma preocupação com relação aos crimes, então, utilização dos seus dados para crimes financeiros. Por outro lado, perder essa anonimização, ou deixar de ser anônimo nesse mercado, né, a privacidade. Então, como é que isso pode ser tratado? Então, do nosso lado, a gente percebe que as questões regulatórias estão bem endereçadas, mas com relação à privacidade, à utilização dos dados em si, ela acompanha bem a evolução tecnológica, mas falta ainda uma conscientização do mercado, de como isso vai ser utilizado. Então, é um trabalho muito forte de educação. Eu acho que a gente tem nesse momento esse estágio. Então, por outro lado, a NPD, que é a autarquia responsável, né, pela proteção de dados e a fiscalização. Então, tem um momento também de educação. Já começaram aí as fiscalizações e ainda muito singela a aplicação de multas, mas porque a gente percebe ainda esse caminho de educação do mercado, do consumidor. Então, o Open Finance, eu concordo aqui com o José que vai demorar um pouquinho mais para decolar, mas pode trazer a busca da hiperpersonalização dos consumidores para se beneficiarem de serviços e produtos através também da abertura do mercado para uma concorrência. Mas o consumidor, que é o maior beneficiado por tudo isso, ainda precisa ter mais segurança com relação a essa liberação e o caminho para alcançar esse benefício. Então... Rodrigo, por favor. Eu queria compartilhar uma reflexão, né, porque
A gente, né, tem olhado o ambiente regulatório, mas eu acho que também é interessante a gente olhar como esse ambiente regulatório tem impactado as fintechs internamente do ponto de vista do arcabouço de controles internos, de compliance e tudo mais. Faz cerca de um ano, mais ou menos, o PayPal fez uma pesquisa chamada Terceira Onda de Inovação Fintech. Foi uma pesquisa feita em alguns países, foi feita na Alemanha, na China, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, para entender se nós estávamos passando por uma terceira onda de inovação fintech pós-pandemia, né? E nesse estudo, a gente chegou à conclusão que houve 3 ondas de inovação fintech, e nessas 3 ondas, a parte de compliance ela foi impactada de uma maneira diferente. Então, a gente tem uma primeira onda ali no início das empresas .com, lá no início dos anos 2000, onde a gente teve o surgimento, por exemplo, de plataformas como o PayPal, e teve a quebra de uma série de empresas .com ali, e o governo americano veio com uma série de regulamentações. Depois nós tivemos a crise do subprime nos Estados Unidos em 2008 e, posteriormente, a pandemia. Foram as 3 ondas de inovação fintech. Nas 3 ondas nós temos 3 fatores que estão presentes nas 3 ondas. Primeiro, uma crise. Segundo, uma inovação, né, uma inovação no mundo fintech, e em terceiro, a regulamentação. Só que em cada uma delas isso ocorreu numa ordem diferente, de uma maneira diferente. Então, lá quando a gente teve o estouro da bolha.com, por exemplo, o que a gente viu? Uma inovação tecnológica com as empresas de internet. A gente teve a crise ali, onde a gente teve todo aquele problema de governança, de accounting, e depois a regulamentação vindo para deixar as coisas mais restritas. Então você começa a ver que o compliance nesse momento ele é um compliance que é um compliance reativo. Na crise de 2008 aconteceu de uma maneira diferente. Você tem uma crise do subprime nos Estados Unidos. Você tem pessoas que colocam o sistema financeiro tradicional em xeque, surgem, né, as criptomoedas como uma forma de resposta a isso, e depois vem a regulamentação para restringir criptomoedas em estados, nos Estados Unidos, em alguns países e tudo mais. Então aí a gente vê que o compliance ele passa, nesse momento, a ser um compliance um pouco mais preventivo. E hoje nós temos uma situação diferente, porque nós tivemos a crise da pandemia, logo em seguida veio a regulamentação, quebrando um paradigma. Ao invés de vir a regulamentação para restringir o mercado, ela vem para promover a inovação. Então, vem os sandboxes regulatórios, vem novas soluções que permitem que você tenha uma inovação no mercado. E aí o compliance agora, eu costumo dizer que o compliance ele se torna estratégico. Porque o compliance agora ele começa a se juntar com as áreas de gestão de risco, e não é incomum agora se ver compliance e gestão de risco juntos, numa mesma área. E eu vejo que agora, com toda essa mudança que a gente tem de paradigma das regulamentações, a gente passa a ter um compliance muito mais estratégico dentro da organização e sendo utilizado para tomada de decisão de negócios do que aquele compliance simplesmente reativo que a gente tinha no início dos anos 2000. Perfeita colocação. Eu, inclusive, posso corroborar com causa própria, né? Porque durante muito tempo percebeu-se o regulador como um ente restritivo, e hoje a minha leitura é de que ele é um ente legitimador, sabe? E isso é muito importante para aqueles que querem empreender no mercado de uma maneira séria, porque ele acaba sendo misturado com aqueles que querem jogar o jogo de uma forma incorreta, sabe? Então, sem dúvida nenhuma, o regulador está tendo um papel aí legitimador, e o compliance se tornou dentro da empresa um facilitador, né? Por favor. Acho que só para complementar também aqui a fala, de fato a gente percebe a criação de comitês internos e a participação do próprio jurídico, que acho que para viabilizar a inovação, a tecnologia. Então, com as áreas de negócio e juntando as áreas de tecnologia,
o jurídico, o compliance, eles fazem parte dessa construção exatamente para trazer para o mercado já um produto que mitigue aí os riscos, que seja, né, que tenha uma segurança jurídica, que comprove e divulgue. Então, eu acho que essa nova onda realmente ela traz mais segurança e confiança para o mercado e para o consumidor. Sem dúvida. Apenas a fim de sedimentar um pouco mais os conceitos, Otávio, eu queria trazer de novo o tópico do Drex aqui, do CBDC que a gente falou agora há pouco, que são as moedas, as criptomoedas dos bancos centrais. A gente tem uma diferença de exploração desses caminhos aqui no Brasil em relação ao que vem sendo feito no mundo, né? O Yuan Digital, o Sand, são moedas CBDCs, mas que têm um papel meio que de meio de pagamento, né? Que o Pix nosso já supre, né? E o nosso chamado CBDC aí, mas eu não sei nem se essa nomenclatura é a ideal, que é o Drex, ele acaba provendo algo que vai muito mais além do que vem sendo explorado globalmente. Você acha que o Drex ele tende a possibilitar uma moeda colateralizada? O que eu quero dizer com isso, né? Da gente poder sim explorar toda a infraestrutura que o Drex está trazendo, para a gente poder comercializar frações de um imóvel e pagar ali por um veículo, frações de um veículo e obter ali crédito num cartão, coisas do tipo. Você acha que a gente pode caminhar nesse sentido? Rodrigo, muito boa pergunta e eu vou responder ela no final da minha intervenção aqui agora. Primeiro eu tive uma provocação do bem, tanto do José Mário quanto da Letícia, eu acho que vale a pena a gente falar. Na minha intervenção dos 30 minutos antes, eu falei um pouco um dos motivadores de a gente ter mergulhado nessa agenda de inovação, que foi trazer competição e competitividade para o sistema financeiro, né? E a gente identificou a inovação como uma forma de superar barreiras, e eu acho que isso aconteceu, tá? Agora, isso não aconteceu de graça. O regulador, o supervisor, o Banco Central, ele comprou brigas do bem. Estou dizendo assim, é natural que essas brigas ocorram, entendeu? Então, por exemplo, vamos começar para até a existência aqui da DIC, né, de outros credenciadores, quando a gente voltou lá atrás e quebrou as verticalizações. Não foi nada de graça. Acho que quem era o incumbente, qualquer que seja o incumbente do momento, não pode, isso vai trazer insegurança, isso vai trazer confusão no mercado, está tudo funcionando bem, para que vai fazer? E quebrou e veio um mercado, cresceu, e concorrência, e veio junto. Pix, não precisa esconder os olhos, assim, tampar os olhos, mas era o Banco Central contra o resto do sistema. Ninguém queria Pix. Eu acho que nem adquirente também queria Pix. Entendeu? Falando sério, porque ele era um negócio que vinha para trazer uma facilidade muito grande para a sociedade, trazer um benefício, mas ele desafiava os incumbentes ou mesmo alguns inovadores mas ele era universal, ele trazia conveniência, segurança, mas a grande diferença é que ele era um produto e o Banco Central tinha capacidade de desenvolver ele. E falou, vou fazer porque é um bem público, entendeu? Agora, foi quem participou, quem viveu, viveu. E todo tipo de, colocar assim, dificuldades para implementar esse processo, né? Então, eu vou pegar um outro ponto que é uma palavra muito difícil de falar, e eu aprendi a falar essa palavra depois que eu dividi ela em duas, que é interoperabilidade no sistema financeiro. Interoperabilidade, ela pode dividir em duas categorias de interoperabilidade. Aquela que o mercado vê que é para o bem dele crescer e aquela que o mercado vê para ampliar a concorrência. Quando a interoperabilidade é para o mercado que ele vê que ele vai crescer, que vai ser bom para o banco, para o incumbente, para quem já funciona, rapaz, não tem dificuldade operacional de tecnologia, zero. O sistema financeiro implementa em 2 dias. E todo dia. Quando eu falo que é para compartilhar informação,
para trazer transparência, para empoderar o cliente, para entrar em inovação, interoperabilidade é um parto. Não sai, e dificuldade, os players não conseguem chegar em acordo. Então, e aí entra um pouco o papel do regulador de fazer. Então, a gente não tem a menor dúvida, Mário, de que o Open Finance, a escalada do Open Finance é muito menor. Mas tem muito participante, muitas instituições financeiras, principalmente as que estão entrando, que a gente quer dar gás para entrar, que vem no Open Finance a possibilidade de crescer muito. E é para essas que a gente está fazendo, mas principalmente para o consumidor. Então, não é fácil, ninguém vai fazer propaganda de Open Finance. No início não queriam colocar o ícone do Pix nos apps, os bancos não queriam, os bancos de todo o sistema. O Banco Central falou, tem que colocar de facilidade. Hoje ele já fala assim, já que está dado, vamos agora fazer negócio em cima disso. É assim que funciona. Tá? Então a gente não tem a menor dúvida que o Open Finance vai ser, essa jornada é mais lenta, a performance do Open Finance está em evolução, ela está muito longe ainda do ideal, mas eu não tenho a menor dúvida assim, que isso vai trazer muito benefício para o cliente. E vai chegar num certo momento que isso vai fazer a diferença entre os provedores de serviços financeiros, porque vai trazer conveniência para ele. Mesmo para quem está negativado, viu? Porque o mercado financeiro ele é segmentado. Tem gente que opera com quem está negativado, que tem endividamento. Faz parte do negócio. Você tem empresas que operam só com Prime e tem empresas que operam só com Subprime. E o mercado é isso mesmo. Ele aprende a operar com Subprime. Tá? O Drex e o CBDC, eu faço uma leitura muito parecida com isso que eu estou discutindo com vocês. A gente falou, vamos fazer o CBDC do Brasil. Isso aconteceu no mundo inteiro, tá? E acho que é uma diferenciação nossa aqui. E continua acontecendo, né? Acontecendo, O que era o CBDC no início? O CBDC, quando a gente começou a discutir nos fóruns internacionais, vários anos atrás, a moeda digital de Banco Central, tinham duas questões que pegavam. A primeira questão é privacidade do dado. E aí, nas discussões lá, o pessoal falou o seguinte, privacidade do dado, cada país, jurisdição vai definir, assim como a gente tem sigilo bancário, sigilo de dados, agência de proteção de dados, cabe ao Congresso, cabe à sociedade definir, eu quero até aqui, eu quero até lá, entendeu? Então você tem países mais centralizados que usam o CBDC até para ter informação da sociedade e tem países que querem o CBDC só para ganhar eficiência lá e zero de privacidade de dado, de romper privacidade do dado. Então isso é uma decisão da sociedade e o Brasil não vai ser diferente do que é hoje em relação a essas coisas. Então esse ponto foi superado na discussão. O segundo ponto que faz a diferença entre quem ama e quem odeia o CBDC no sistema financeiro, assim, mas chega que vai ser um depósito junto ao Banco Central, o Otávio vai passar a ter uma conta no Banco Central. A partir do momento que o Otávio cidadão tiver uma conta no Banco Central, qual é o papel do banco? Como que vai rolar numa corrida bancária? Todo mundo vai tirar o dinheiro do banco A e vai colocar no Banco Central? E aí os bancos, no mundo inteiro, quando você trata de CBDC de varejo, não, esse negócio não presta, não vai servir para nada, não vai trazer facilidade nenhuma. Entendeu? Então, as instituições financeiras no mundo inteiro e aqui no Brasil, até a gente desenhar aqui, no nosso caso, a gente não precisa de varejo, porque varejo a gente tem um Pix que é eficiente, a gente quer atacado. Atacado, então vai ser negócio bom para mim. Embarcou. E no Lift Challenge, inúmeros bancos estão lá com projetos super interessantes para trabalhar. Se a gente tivesse desenhado um CBDC, um Drex, para varejo, não tinha nenhum banco lá participando, nenhuma instituição financeira, porque ele ia ver aquele projeto como um projeto concorrente para ele. E natural, ninguém faz parte do capitalismo isso, entendeu? Então, acho que o papel do regulador, e nossa, a gente quando implementa, é assim, a gente entender também as forças que estão atrás do mercado. Volto a falar, o Open Finance é uma jornada. É uma jornada. Ela vai trazer muito benefício, né? E esse negócio do compartilhamento de dados, as redes sociais estão aí para ver que quando a rede social ou o app traz benefícios, por exemplo, quando você faz nesse negócio de transportes por aplicativos,
Você fala para onde você vai, para onde você vem, que horas você sai de casa. É uma quantidade de informação que você compartilha com o app, que ele começa a ter tua vida ali dentro, que às vezes é mais perigosa, às vezes, não estou falando especificamente do transporte, mas outros que a pessoa tem acesso à tua vida inteira e você, quando vê benefício, você topa fazer aquilo porque aquilo trouxe uma conveniência para você. A vantagem no sistema financeiro é que, mesmo no Open Finance, a gente delimitou sobre entes regulados e supervisionados. A gente até facilitou a entrada de novos entes para o Open Finance, mas se alguém desviar, a gente está lá para punir e para no sistema até tirar ele do sistema. Vou só concluir assim, lá atrás a gente mudou o negócio da portabilidade de salário. Antes você tinha que ir no banco, onde você recebia o seu salário, aí o banco tinha todo o interesse em não viabilizar aquilo. Uns 5 anos atrás a gente falou o seguinte, ó, você pode ir para onde você quer que o seu salário vai, muito parecido onde tem o negócio da telefonia. Vai lá onde você quer que o seu salário vai, pede autorização lá nele e ele vai fazer a comunicação para o banco. No dia que a gente soltou a regulamentação, a área de supervisão do banco mandou um ofício para todas as instituições financeiras de pagamento e falou o seguinte, ó, a gente está te dando um instrumento extremamente poderoso que envolve o salário do cidadão. Agora, se você usar de forma errada, sem o consentimento do cliente, eu vou te matar. Entendeu? Algumas instituições financeiras foram lá no Banco Central, pô, ofício forte. Não, é ofício forte, a gente deu uma bazuca para vocês, mas vocês têm que saber usar essa bazuca. Entendeu? Porque se fizer errado, compromete o serviço que a gente está fazendo, compromete a iniciativa. É errado, porque ele descumpriu uma regra, ele não cumpriu uma legislação, então faça aquilo bem. Então é esse check and balance que a gente tem que ir fazendo e entendendo os plays assim. O que a gente quer, no final das contas, é um sistema financeiro que cresça, que entregue valor para a sociedade. E, vou te dizer, tem espaço para todo mundo e muito espaço para todo mundo. Sem dúvida. Um exemplo de forma de balanceamento é a discussão que a gente está tendo do próprio rotativo, que impacta diretamente no número de negativados, né? E que é um peso que hoje sobrecai sobre o indivíduo e que pode ser injusto, né? E aí você começa a trazer esse cara de volta para o mercado financeiro como uma pessoa ativa, como uma pessoa não negativada e gera negócio com maior fluidez. E o Mário está aqui, que não vai deixar eu mentir. A gente criou a central de recebíveis de cartão de crédito. Provavelmente a área do Mário deve ter sido super a favor, mas você viu que é um parto para colocar isso para frente, né? Não sei se você foi a favor ou se foi contra, mas acho que você... Faz 2 anos que nós estamos gastando dinheiro e não funciona direito isso, né? Eu acho que ela funciona, tem muita coisa funcionando legal lá. Agora, a visão de quem às vezes não quer que não funcione, né? Aqui é o seguinte, a gente tem uma postura muito simples. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, é para fazer? Nós vamos fazer. O Damasio citou aí a questão do Banco Central. Eu vejo o Banco Central muito alinhado hoje com o empoderamento da sociedade. Eu acho que esse é o grande tema que está por trás da agenda do Banco Central, né? Então, hoje, a sociedade não tolera um monte de coisas que no passado ela engolia, né? Citamos aqui, pelos os dois companheiros, a questão do empoderamento dentro das empresas, da área de risco, de lavagem de dinheiro, PLD, de tudo isso. Por quê? Elas passaram a fazer parte da decisão de negócio, decisão de produto, porque simplesmente hoje um consumidor quebra uma empresa. Isso era impensável há anos atrás. Hoje, a imagem negativa, um consumidor que coloca em redes sociais, tivemos casos já, exemplos do padre e que colocou lá a repercussão daquilo, né? Então você destrói uma empresa do dia para a noite hoje pelo empoderamento da sociedade. Então o Banco Central eu vejo muito alinhado com isso. Agora, é um poder que tem de definir os players. Na hora que você diz de onde nasce, por exemplo, o Pix, você começa a definir. Ele está dentro de uma conta bancária, mas a hora que você diz ele pode nascer, né, de um indireto, e ele pode nascer de um iniciador de pagamento, você muda completamente os players que vão jogar esse mercado. Então, o Banco Central tem um papel de uma responsabilidade imensa,
que dita quem joga, quem não joga. Esse é o grande ponto. No mercado específico nosso, da Maso citou, as registradoras, de novo, ela vem numa pegada de empoderar o estabelecimento comercial para que ele possa fazer a antecipação dos seus recebíveis com mais entidades do que não só o próprio adquirente que ele fazia. Exatamente o exemplo do cheque especial que você citou. O cheque especial do Banco A, ele só é emitido pelo Banco A. Né? Você precisa abrir isso aqui. Então, essa agenda é muito positiva, porém, do nosso lado, a fiscalização, a regulação do Banco Central, sempre digo, a mão do Banco Central é pesada a beça. Então, nós temos que andar muito bem arrumadinho e faz parte do jogo. Por quê? Só para saber, as punições, né, que o Damaso citou, elas são para as empresas e elas também são para as pessoas físicas que respondem por essa empresa. Eu, por exemplo, como diretor estatutário, tenho uma lista de atividades para as quais eu respondo junto ao Banco Central e o Banco Central diz, se a empresa falhar naquele item, quem ela vai punir? Ela já sabe, é a própria empresa e o Zé Mário também vai ser punido na pessoa física. Então, vamos deixar bem claro, né, quando se fala da mão pesada, onde vem. Então, nós temos sim que andar de acordo com o que foi estabelecido, participar de todos esses eventos para justamente saber qual é o nosso papel dentro desse jogo. Empoderamento da sociedade é o tema mais importante por trás dessa agenda, acho que vale a pena ressaltar. E aí, complementando o que foi colocado, e aí também, após isso, a gente caminha para a conclusão, tem uma variável que traz uma enorme complexidade, tanto para o regulador quanto para os players, que é a velocidade, né? A dinâmica e a intensidade da coisa aumentou abruptamente. O regulador, de alguma forma, ele tem também que acelerar a regulamentação para garantir competitividade interna, né? E os players também para garantir competitividade própria, né? E isso traz uma vertente de complexidade gigantesca. Por exemplo, como gerir o sandbox e absorver as oportunidades que surgem ali e implementar isso na velocidade que garanta a competição, né? Então, esse é um bom ponto, porque a gente é muito questionado em alguns aspectos sobre a velocidade de entrada. Para o incumbente, qualquer que seja o incumbente, a velocidade é uma bomba. Entendeu? Então, a discussão sobre velocidade é uma discussão de barreira de entrada, de certa forma. E para o novato, a lentidão da velocidade é deixar a oportunidade de passar, porque o mundo também se transforma. Ele está fora de uma etapa que ele via que teria condições de ganhar mercado, dele crescer. Naturalmente, aquele business ao longo da vida dele vai mudar. Pode ser que daqui a um ano a coisa já mudou e ele estava fora dessa primeira etapa, onde ele tinha uma... Então, é um dilema. A gente sabe que tem os sistemas, a adaptação de sistema, sistemas legais têm as suas dificuldades, mas o Banco Central tem que ponderar e encontrar um ponto de equilíbrio para não deixar que a desculpa da velocidade, né, de uma velocidade, seja usada como barreira de entrada. Porque se você for naquilo que interessa ao incumbente, qualquer que seja o incumbente, aqui eu estou falando de banco, de financeira, de fintech até nova. fintech estabelecida. Fintech estabelecida. Teve movimento que a gente fez, que era fintech que já tinha entrado no mercado, que a gente mudou um negócio, que a fintech falou, e aí, gostou? Pois aí acabou com o meu mercado. Mas era um processo que tinha que ser feito e era um cara que tinha acabado de entrar explorando, mas por que eu... Tipo assim, entre essa fintech e a sociedade ter ou não um produto melhor. Entendeu? Então é um dilema que a gente tem, naturalmente a gente quer que todos cresçam, que todos participem dentro das regras dos jogos, e o regulador tem que ir ponderando isso, levando os prós e contras desse processo. Mas a gente não pode ficar refém dessa dificuldade de transformação dos incumbentes, volto a falar, independente de quem seja o incumbente. Pode ser até, como a gente citou aqui, uma fintech. E voltando para a questão do recebível, a questão do recebível ele é um negócio legal, porque ele mostra de novo esse papel do Banco Central
motivar a criação de plataformas. Vou colocar plataforma. A partir dessa plataforma você desenvolve produtos que não estavam na nossa cabeça. Então a gente colocou, como o Zé Mário descreveu, a história do recebível para dar o empoderamento do lojista. O lojista recebe o recebível e agora ele pode travar um pedaço da agenda, negociar uma parte com o outro. Eu acho que ainda falta informação. Por isso que a gente tem uma pegada muito em educação financeira. Não adianta nada o Banco Central estar fazendo uma série de iniciativas se a sociedade, seja PJ ou PF, não tiver educação para usar aquele instrumento a favor dele, entendeu? Aí não adianta nada, ele tem que conhecer a regra, ele tem que conhecer os instrumentos que estão a favor. Mas, por exemplo, uma inovação que veio que não estava no nosso radar, que era o seguinte, você tem um lojista que vendeu um produto, gerou um recebível, mas ele tem fornecedores dele, que ele precisa de crédito dele. O que veio uma fintech e fez dentro da plataforma de recebível? Inverte esse recebível para dar em garantia ao fornecedor. Então, nem tem uma operação de crédito, de antecipação de recebível aqui. Ele só pegou aquele recebível e falou assim, meu fornecedor, agora você tem a garantia do emissor aqui de uma venda que eu fiz e você pode me dar crédito, me entregando a mercadoria. Então, é uma baita de uma inovação e quando a gente trabalhou na parte de recebível, não estava isso na nossa cabeça. E quem saiu ganhando com isso? O lojista, que ele deixou de descontar o recebível dele e passou a ter muito mais crédito junto ao fornecedor dele, que agora tem um recebível com garantia de um emissor dentro do sistema. Então, legal pra caramba. Tá funcionando, viu? Tá funcionando. Agora, pergunta para o banco se ele gostou disso, né? Não. Então, o que eu sempre converso com todos, e aí não gosto de falar que é banco, ou fintech, ou financeiro, é o seguinte, a gente vai fazer, porque a gente identifica que é um negócio bom para a sociedade. Pessoal, se adapte a isso, porque se você ficar contrário e o negócio avançar de fato, você vai perder mercado. Se você embarcar nesse negócio e souber extrair valor desse negócio, você sai na frente. Então, muitas instituições financeiras, os incumbentes, os bancos, às vezes são resistentes, né? Mas a gente, nas bilaterais com eles, vê que o cara está investindo pra caramba naquilo. Porque ele viu o valor, naturalmente aquilo é um desafio para ele, mas ele sabe que ele tem que investir naquilo e fazer negócio com aquele negócio, e vai fazer muito bons negócios com aquilo, entendeu? Então ver isso aí como uma oportunidade. Perfeito. Gente, a gente está caminhando para o fim, eu gostaria que cada um passasse uma mensagem final e, antes de mais nada, gostaria de agradecer a palavra de cada um e ao tempo de cada um. Começando por você, Mário, por favor. Olha, eu acho que falamos aqui hoje de inovações, né? Essa agenda específica de Pix, Open Finance, Drex e para o nosso mercado, a parte ainda de registradoras, foram os grandes desafios nossos desses últimos tempos. Qual é o aprendizado disso? Tem a ver com a questão de velocidade que o Damaso citou, isso tem a ver com investimentos que a gente faz dentro da empresa. Isso custa muito dinheiro, né? Essas inovações para você poder acompanhar. Então as empresas precisam tomar cuidado para não perder o bonde. Só para você ter uma ideia, no meu negócio, a gente consumiu com estas inovações 70% da força de desenvolvimento, 70% foram gastas só para acompanhar o mercado. Os outros 30% é que nós gastamos com inovações de alguma coisa. Então, só para dar um dado. Então, eu acho que o grande tema para ficar na cabeça de todo mundo, como é que a gente acompanha isso, chama-se transformação digital dentro das nossas empresas. E cultural, né, Mário? A transformação digital, ela envolve vários aspectos, que é a estratégia, pessoas, cultura, a governança, a parte de riscos, tudo. A transformação digital é o grande tema que nós temos que colocar dentro das nossas empresas para fazer acompanhamento tecnológico. Senão fica fora, perde o bonde e o teu negócio que estava próspero um dia, ele pode simplesmente ruir numa velocidade muito rápida, porque a adoção de tecnologias são muito rápidas pelas empresas, surgem players novos e
Nós temos um desafio, principalmente quem está num mercado regulado como nós, porque nós temos um legado, nós temos um gasto imenso para manter o que já existe no ar. É muito mais fácil você começar uma empresa e entrar numa onda nova, você é muito mais ágil, porque você não tem o peso da defesa e da sustentação dos negócios que já existem. Então, o tema é muito importante colocar dentro das empresas. Para acompanhar, você precisa fazer a transformação digital da tua empresa. Letícia? Pegando o gancho aqui, a governança da inovação, ela envolve pessoas, processos e a tecnologia. Então, eu acho que o empoderamento da sociedade tem que olhar para os consumidores e como é que a gente consegue, trabalhando dentro das empresas para transformação digital, manter ali o olhar no consumidor e sempre observando também toda a regulação e como é que encontra o equilíbrio disso tudo. Acho que esse olhar multidisciplinar é muito importante e os negócios nascerem já de forma mais consistente nessa nova onda, com a exigência de um consumidor mais alerta, passando também pela educação financeira para que ele possa aproveitar da melhor forma a tecnologia e toda a inovação e incentivo que o Banco Central vem proporcionando para que os concorrentes tragam aí novos produtos e serviços é fundamental. Então, Perfeito, Juarez. Eu acho que só queria agradecer a todos aqui pelos insights. Eu acho que foi uma discussão bastante valiosa. A gente já acabou o tempo aqui, não vou ficar segurando mais todo mundo. Só convidar todos para passar no nosso stand do PayPal aqui, né? Nós como um dos patrocinadores, e ir lá tomar um café com a gente. Só queria agradecer, obrigado mesmo pela oportunidade. Obrigado, Otávio. Sempre reajo aqui aos comentários dos demais. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, essa questão da governança da inovação ela é fundamental. Uma forma de olhar esse processo é o seguinte: se você não faz com celeridade essa transformação dentro de um ecossistema regulado, as coisas acontecem fora do sistema regulado. E aí o regulado vem falar: pô, Banco Central, por que você não vai punir o cara que está trabalhando fora do sistema regulado? Eu não tenho nem esse poder, que isso é poder de polícia, de lei, entendeu? Então é um dilema. Quanto mais você se fecha para um movimento, mais você incentiva aqueles players que estão vendo essa inovação. E toda inovação ela é desafiadora. Sim. Ela vem para desafiar. Todos os segmentos econômicos vieram, seja no transporte, não gosto do táxi, vou criar aqui um problema, e desafiou. Então, você tem que ter essa celeridade. As empresas, hoje em dia, tem que ter essa governança para estar se adaptando, e o regulador também está olhando isso a todo momento, porque senão ele cria um mercado paralelo, ou incentiva um mercado paralelo, que depois, para você corrigir, é muito mais difícil, e de você incorporar, de você trazer, de você fazer. Naturalmente, não é todo o que a gente embarca. Lá aparecem inúmeras inovações, e a gente fala, pô, isso daqui eu acho que não dá, isso daqui o tempo é diferente, mas eu acho que é o desafio da empresa moderna. Se a gente voltar 100 anos atrás, o ritmo de inovação era outro, de comunicação era outro, de informação era outro. Vale a pena ter uma diretoria de governança da transformação também. Sem dúvida. Obrigado a todos. É isso, gente.